Lá, dando continuidade, agora há pouco foi visto um gráfico com um balancete dos dados oficiais, certo? Agora aqui é com os dados oficiais, contudo tem um adendo. Aqui tem uma simulação como de fato ocorreria se o fundo reserva tivesse sido destinado, conforme manda a convenção, mês a mês, certo? Conforme manda a convenção, mês a mês, a destinação de 10% da receita a esse fundo reserva. E que esse fundo reserva, qualquer movimentação é perante a assinatura e conscientização, né, do Conselho. A movimentação se dá em banco com a assinatura do presidente do Conselho, conforme consta na convenção. Enfim, vamos lá. Como eu já disse, aqui se trata de dados, né, oficiais com um adicional de simulação, caso fosse respeitado os 10% dessa convenção, os 10% que manda o fundo reserva. Então, o que eu fiz aqui? Peguei os dados oficiais que já estavam e lancei uma simulação caso esses 10% fossem lançados. Como vocês podem ver esse gráfico, vocês podem pausar, olhar, né, fazer, como assim, esticar a tela. O YouTube permite isso, né? Você pode dar um zoom e tal. Enfim, ele está completo, está muito poluído, porque são as informações que eu vou, né, tentar explicar aqui. Do ladinho vocês estão vendo que tem um filtro. Eu estou mexendo nesse exato momento nesse filtro e em que vou deixar o balanço do período. Balanço não. Saldo anterior nas receitas, despesas, 10% do fundo reserva e deixa eu ver aqui, rendimento. Eu fiz uma simulação também com o rendimento do fundo reserva, e isso na situação do contexto em que foi colocado em assembleia, né, de poupança, né, que foi dito que foi aberta uma poupança para colocar o dinheiro do fundo reserva. Vamos lá. Fundo reserva. Como é que vai aparecer esse gráfico? Isso. Olha só. A gente tem aqui são os mesmos dados, tá? Eles não se modificam. Essas receitas e despesas continuam a mesma. Você pode ver aqui os dados da receita aqui nesses meses de julho. E aqui também não tem, certo? Fevereiro e março não tem. Aqui esses pontinhos significa janeiro. Janeiro tem, tá bom, gente? Qualquer coisa, ó, tem todos esses dados aqui, gente, ó. Isso aqui, aquele gráfico é montado com esses dados aqui, tá bom? Para vocês terem ideia aí, o trabalho que dá fazer essa tabulação, tá bom? Esses marcadores que vocês estão vendo aqui, alguma coisa com algumas cores diferentes, algumas cédulas, é marcação de equívocos que eu achei nesses documentos, tá? Inclusive, vocês viram que a auditoria destacou que há falha, né, de um valor irrisório lá, né, menos de R$100, mas é isso, né? Quando a gente vai analisar e vai fazer a leitura e ver que não é só assim chegar na Assembleia e votar, pode, tal, e aí? Cadê o parecer? Conselho. Deram tempo para ele apreciar? Enfim. Vamos lá, voltando para o gráfico. Aqui é o oficial que foi, né, apresentado, esses dados aqui, tá bom? Esses dados aqui, ó, é o oficial que foi apresentado lá, o que já está disponível, o que tem na documentação e tal. Esse aqui eu peguei e fiz uma simulação, né, no nosso contexto. Fiz uma simulação, olha só. Isso me deixou muito surpreso. Não muito surpreso, né, porque a gente tá aí trabalhando nessa área já. Então vamos lá. A gente tem aqui receitas e despesas e o rendimento. Não, mas eu não quero o rendimento, eu quero outra coisa. Eu quero receitas e despesas e o saldo.
Saldo do fundo reserva Não, mostrei já de imediato. Não é o saldo. Então a gente tem aqui receitas e despesas, né? Continua a mesma. A critério de informação, receitas e despesas geram um resultado. Ele pode ser, né, de balanço. O saldo, não do saldo, né, de balanço. Ele pode ficar negativo ou positivo, que eu já demonstrei anteriormente, tá? Certo? Uma transferência, ela não é despesa, tá? Uma transferência é apenas uma movimentação de uma conta para outra. É como se você fizesse movimentação da sua conta do Banco do Brasil para uma conta de outro banco. Você não está tendo despesa, você está apenas tirando dinheiro de uma conta e movendo para outra. Vamos supor que você movimenta R$ 100 da conta do Banco do Brasil para a conta do Nubank. Ou seja, teve despesa? Foi despesa? Não, foi uma movimentação. Isso se chama transferência, tá? Vamos lá. Temos aqui receitas e despesas, continuam as mesmas. E temos aqui o fundo reserva, 10%, que foi movimentado para o fundo reserva. Olha só, esse gráfico aqui, ele representa... Olha, gente, eu acho que não tem... vou retirar aqui as receitas e despesas, porque eu já expliquei anteriormente, tá? E expliquei que uma transferência para o fundo reserva, ela não é despesa, tá? É uma transferência. O patrimônio ainda continua sendo do proprietário, dos contas, no caso, né? No caso do condomínio. Vou tirar aqui as receitas e despesas, para o gráfico ficar um pouco mais limpo, menos poluído. Tá, rendimento do fundo também. Olha só, vamos lá. Aqui é o valor, olha só, vocês estão vendo que é 6 mil, né? O valor destinado ao fundo reserva é 10% da receita. Então, o valor não é fixo, ele oscila. Gente, aqui é porque não tem receita aqui nesse período, né? Não tem dados, tá bom? Aí fica assim mesmo. Então, o valor oscila do valor destinado ao fundo de reserva. 10% da receita. Então, por isso que ele oscila. Quanto mais recebe, né, maior vai ser o valor destinado ao fundo de reserva. Por isso que vocês estão vendo essa oscilação. Vocês podem ter certeza que esse mês aqui foi um dos meses que mais teve receita. Tá bom? Ismael, mas qual tipo de receita? Não tem definição lá, tá bom? Seria algo a se discutir com os condôminos, né? A melhor forma possível de descrever esses 10%, se é das receitas ordinárias ou se é das receitas extraordinárias também, tá bom? Se é o conjunto ou se é apenas da ordinária. Mas vamos lá. Aqui está sendo tratado como de todo, toda a receita, como um todo, tá bom? Então, a gente tem aqui os 10% sendo destinado. E esse gráfico aqui é o rendimento, tá bom? É o rendimento que é essa conta. Eu fiz essa simulação nos piores cenários. Foi nos piores cenários mesmo. Que é o quê? Poupança. Que é o que está hoje atualmente, o contexto, certo? Para quem faz investimento em alguma coisinha, né? Os novos condôminos, entende que é meio que um consenso que poupança é o pior investimento que tem, certo? Sendo um dos piores entre os piores, isso não quer dizer que não seja possível colocar o dinheiro na poupança, que nem foi feito, tá, gente? Eu não estou dizendo aqui que foi ruim, não. Estou dizendo isso não. Estou dizendo que entre os investimentos que é feito, a poupança é um dos piores. Apenas isso. Mas não deixa de ser um investimento, porque tem rendimento, né? Tem rendimento. Ele rende mais que deixar na conta corrente. Mas enfim, vamos lá. O ponto que devemos aqui não é isso. Enfim, uma simulação feita nesse rendimento, fazendo o depósito, destinação de 10% ao mês, né? Ao mês, olha só, isso desde 2000 de fevereiro, gente. De fevereiro não, olha só, de janeiro. É importante frisar que nesse cálculo, gente, aqui não. Aqui, o rendimento da poupança funciona da seguinte forma.
é na data de aniversário daquele depósito, tá? Então, se eu fizer a simulação, os únicos dados que eu tenho aqui é de janeiro, então, se eu destinei aqui os 10%, né, do fundo reserva, que deu 5 mil, aí ficou aqui. Nesse mês aqui, gente, não tem rendimento, viu? Tá bom? Entendam, não tem rendimento. O rendimento da poupança é no dia que completa o aniversário daquele depósito. Enfim, então aqui teve rendimento. Por isso que aqui teve rendimento no mês. Porque o rendimento aqui é baseado nessa data aqui. E aqui ficou o saldo, né? O fundo reserva. O saldo do fundo reserva vai crescer por causa desse rendimento aqui nesse mês. E aqui também rendeu, porque ele rende juros, certo? E no mês da data da transferência desse daqui. Aí ficou aqui, vai consumir. Beleza? E aqui teve, né, como tinha dados, eu coloquei a simulação e fiz os 10% da receita. Como vocês podem ver, 10% da receita está aqui, está escrito aqui na cédula aqui em cima, né? Enfim, está aqui os 10%, 34 e pouco. Beleza? Aí tá aqui, ó, vocês vão ver que dobrou, porque já teve, a gente saiu de 5 mil do saldo, foi para 10 mil, subiu aqui, mas esse rendimento aqui é em cima desse mês aqui anterior, gente, não é em cima desse daqui de 15 mil não, tá? Então esse rendimento, olha, tá bom. Então, quanto mais você deposita, maior vai ficando o rendimento desse fundo. E também o saldo vai aumentando gradativamente, certo? Gente, é maravilhoso isso aqui. É uma bolinha de neve. É uma bolinha de neve para coisas ruins, como também para coisas boas, viu? Tá bom? Vamos lá. Então, aqui a gente tem um rendimento e a gente tem aqui os depósitos. Agora eu vou mostrar para vocês como ficaria o saldo do fundo reserva. Nossa, como é lindo, né? Fundo reserva com o valor de janeiro de 2023 até julho de 2024 é uma simulação nos piores dos cenários, que é o rendimento de uma poupança. Como é lindo ver isso, né? Vocês estão vendo o saldo? Porque isso daqui vai crescendo de forma gradativa, conforme vai sendo destinado o dinheiro do fundo reserva. Olha só. Vocês viram que, né, a destinação continua aqui no gráfico, né? A destinação é esse aqui, esse dinheiro, esse gráfico aqui, essa linha azul, fundo reserva, 10%, destinação de 10%, e o rendimento está bem aqui baixinho, é bem pouquinho. Mas isso, quando você vai observando o saldo que vai ficando, porque a gente não fica mexendo nesse dinheiro, é só em casos extraordinários, com a assinatura do conselho e tal. Então, vocês veem que isso daqui, a tendência é criar uma gordura, uma extravagante gordura, uma gordura saudável. Por quê? Porque essa gordura aqui dá rendimento. Olha só. Vou mostrar aqui. Tenho que ressaltar isso aqui. Gente, isso aqui é nos piores cenários, tá? Esse rendimento. Esse rendimento, a gente teve rendimento em 2022. Em 2022, a poupança, rendimento, poupança, basta colocar no Google, foi de 0,65 em 2022. O rendimento da poupança em 2023 foi de 0,66. O rendimento em 2024, até o agora, da poupança, é de 0,56. Vocês podem conferir esses dados no Google, com toda certeza, tá bom? Então tá aqui, num dos piores cenários que eu coloquei aqui, o rendimento da poupança. Vamos lá. Então a gente tem um fundo reserva que está sendo destinado dinheiro e ele vai crescendo gradativamente. Um dos piores cenários, né, o rendimento está aqui, né, e também vai contribuindo para ele elevar de forma potencializada. E o que a gente tem de resultado? O que a gente pode observar? O que a gente pode observar? Que nunca foi dada a destinação, conforme convenção por lei, né, a destinação desse recurso de 10% das receitas ao fundo reserva. Então a gente tem esse benefício. Olha só,
o dinheiro estaria trabalhando para o condomínio, caso estivesse em um fundo reserva, né, estivesse rendendo. Podia ser até a poupança, como está sendo o caso, né? E aí, olha o que a gente vai observar nos gráficos futuros. A gente tem algumas despesas, né, que poderiam estar sendo abatidas, né? Poderiam, porque isso tem que ser decidido em assembleia, né, pelos condôminos. Ou então até mesmo destinando essa receita, né, caso atingisse o limite que é estabelecido pela convenção, se chegar em 100 mil, cessa essa destinação de 10% ao fundo reserva, né? Então, a gente iria decidir como é que faria, né, com esse rendimento que ultrapassasse os 100 mil reais de uma conta reserva. E olha lá, nos piores cenários, a gente teria algumas despesas, né, sendo abatida com esse recurso que estaria sendo trabalhado, que o dinheiro estaria trabalhando sozinho, né? É assim que o pessoal chama no mercado, né? Deixa o dinheiro trabalhar por você. Então, ou até mesmo destinar essa receita, né, esse rendimento que estaria acontecendo desse fundo reserva, para alguma obra, alguma coisa, né, que viria a agregar valor para o condomínio. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, com essa simulação desses dados que eu estou fazendo, gente, é que, assim, são remédios ruins no início, mas que a médio e longo prazo, nossa, como o condomínio ficaria saudável? Claro, isso ponderando certas despesas. Não adianta você ter fundo reserva e achar que pode fazer céu e o mundo com o recurso financeiro que está ali. Pra lembrar aqui essa dor do pagamento, mas é uma coisa que é como se a pessoa que está, né, ali, pai de família, ou enfim, seja lá quem for, ou gestor, tem que sentir essa dor do pagamento. Porque ao passo que você banaliza, que acha, vamos gastar isso. Gente, não é assim. Não é assim. Então, o que eu quero trazer para vocês é que a ausência desse fundo reserva, o que a gente consegue visualizar aqui? Olha só, o fundo reserva está muito acima aqui no gráfico, numa simulação de janeiro de 2023 até julho de 2024, ou seja, menos de 2 anos. Menos de 2 anos, a gente atingia esse patamar de 100 mil, né? Na verdade, a gente ultrapassou já há bastante tempo. A gente está aqui no final de julho com 159.209,33 centavos. Isso rendendo. Agora você imagina aí 150 mil, 100 mil reais numa conta rendendo. Tá? E nos piores das situações, que é uma poupança. Vocês podem ver que as despesas continuam, a receita continua também, tá bom? Contudo, é interessante ressaltar, né, que sim, isso daqui, essa transferência para o fundo reserva iria afetar, né, o saldo do caixa, sim, iria. Porque o gestor não ia ter tanta liberdade para poder executar, talvez, algumas coisas que são supérfluas, né, consideradas supérfluas, né, possivelmente. Mas é um remédio que ele é amargo no início, mas que dá frutos. Toda pessoa não, enfim, não vamos generalizar aqui. Mas as pessoas que têm um pouco de noção de educação financeira, né, que buscam conhecimento sobre educação financeira, entendem que um fundo reserva é obrigatório, é essencial. E nesse sentido, me vem ao passo de que, quando eu cheguei nesse condomínio, eu não fui tão ativo na primeira gestão, mas observei naquelas prestações de conta certas falhas. Falhas não quer dizer erros, tá? Falhas no sentido assim, que poderia estar muito melhor e muito mais claro, pois eu, que tenho um dedinho ali nas finanças, né, já trabalhei, mexi, não estava conseguindo entender certas coisas, porque a forma como que estava sendo trazida
estava saturando a galera, satura a pessoa ali na frente, né? A gente fica cansado, e aí a pessoa fica só mostrando linha, gente, é cada despesa de uma por uma, tá? E tal, aí chega, você não consegue ter uma visão mais holística, uma visão do todo, e ver que o caminho que se estamos tomando ao finalizar uma garantia estrutural, né? E que ao passo que a gente vai ficando mais velho, o condomínio, né, a infraestrutura, a gente vai adquirindo certas cicatrizes. Em algum momento vai cair alguma coisa, vai ter um reparo um pouco mais, né, elevado financeiramente, e que o condomínio não está se preparando para isso. Olha só, mas existe por lei a criação de um fundo reserva. E quando eu li a nossa convenção que vi que tinha isso, eu fiquei, nossa, por lei, pega, tem lei que obriga, tem que criar. A pessoa física não tem lei que obriga que ela tem que ter uma educação financeira, tá bom? Não tem lei que obrigue que ela, né, a pessoa física tem que ter uma boa gestão do seu recurso, que é interessantíssimo a pessoa ter um fundo reserva, né? No caso de uma doença, morte de um parente, alguma coisa assim, para você ter um suporte financeiro. Não vai ser a solução para tudo, mas é um suporte. Então, o condomínio também tem. Olha só como eu fiquei alegre quando eu vi que tinha lá a obrigatoriedade. Porque quando se trata de você conversar com uma pessoa que você vai dar uma consultoria, sim, eu já dei consultoria, e você tentar convencer a pessoa que é muito relevante a pessoa ter um fundo reserva, né? Que não é bom ela ficar mexendo naquele dinheiro e tal, é muito difícil você convencer. Mas só que alegria quando eu li a convenção que tinha dizendo que o fundo reserva, é obrigatório. 10% da receita tem que ser destinado para o fundo reserva. Tá bom? Não vou me prolongar muito nesse daqui, mas esse daqui é um dos gráficos que eu fiz a simulação que ficou, nossa, estupenda, essa forma com que a gente consegue visualizar de forma mais holística, né, de forma ao todo, de que as decisões estão sendo lapidadas de forma silenciosa e estamos indo para a Assembleia. Eu também me coloco nisso, porque agora, né, com a situação de contexto, tudo que está acontecendo, eu disse, não, tem que fazer esse gráfico no poder. Porque nem eu, né, que tenho esse dedinho nas finanças, vou conseguir visualizar isso dessa forma. Eu estou conseguindo visualizar isso porque, né, que eu estou falando para vocês, eu estou tabulando, né, estou conferindo alguns balancetes, estou analisando, né, e aqui está o resultado. Eu considero que isso aqui não tem tanta qualidade como deveria, porque eu estou fazendo às pressas, de forma corrida, né? Muito corrida mesmo. Estou soltando aqui sem edição, praticamente sem edição, né? Essa parte desse conteúdo para vocês, mas que, nossa, como eu ficaria muito contente em fazer uma explicação para vocês, numa live ou alguma coisa assim, explicando, né? Ouvindo vocês de forma remota e tal, todo mundo participando da sua casa, explicando cada ponto, né? Dessas, na verdade, da nossa situação das contas do condomínio. Porque isso vai influenciar quando você vai para uma assembleia tomar decisão, quando você vai para a assembleia que vai aprovar uma despesa, né, extraordinária, que eleva, né, os custos, né, futuramente, e deixa o caixa no vermelho, possivelmente, mês a mês. A gente já viu isso, né? A gente está vendo isso graficamente. Gostaria muito, mas o tempo está muito corrido. Estou fazendo isso aqui apenas para tentar elucidar alguns, né, que queiram ver. E não sei, acho que eu vou jogar no grupo aí os prints desse gráfico, mas muitos não vão entender. E estou fazendo aqui esse conteúdo na tentativa de deixar esclarecido, tá bom? O fundo reserva é obrigatório por lei, era para ser desde o início. Não entendi por que os gestores não deram, né, o pontapé inicial. Eu, como conselheiro dessa já segunda, sempre cobrei meus pareceres, nunca foi dado a devida atenção, sempre foi voto vencido e está tudo bem. Então, está tudo bem. Mas não é por causa que eu fui voto vencido que eu vou deixar de produzir esse conteúdo para tentar conscientizar os novos vizinhos, tá? Quando se trata das finanças pessoais de cada um cuida da forma como bem entender, tá bom? Agora, quando se trata das finanças de algo que é de várias pessoas, inclusive destes
que vos fala, no caso eu me sinto no dever, e também é um dever meu como condômino, né, tentar clarear isso para vocês, tá bom? A ausência de tomada de decisões baseada nessas informações que estão disponíveis para o gestor, né, e uma vez que ele não dá atenção para esses dados e sai tomando decisões a bel prazer, de forma unilateral, né, quando decide não abrir, quando decide, não é que não decide abrir, né, quando não decide destinar esse recurso para esse fundo reserva, né, a gente tem que dar e ficar atento, dar uma atençãozinha e ficar atento. E estou fazendo aqui esse conteúdo justamente para finalidade de deixar a galera um pouco consciente, né, do caminho que se está tomando. A gente poderia estar bem melhor com o fundo reserva, trabalhando para o condomínio, tendo rendimento para o condomínio e muito mais além do que isso. A finalidade do fundo reserva é para despesas extraordinárias. Então, ele estaria nos atendendo de duas formas. Quando a gente precisasse numa situação emergencial, tá bom? E estaria rendendo mês a mês. Isso nos piores cenários, como é a poupança, tá? Você deve se perguntar, mas por que fundo reserva? Fundo reserva é justamente para desastres naturais, despesas extraordinárias, despesas não programadas. Então, vamos contextualizar aqui. Agora vou passar uma fase em que eu, né, como condômino, como uma pessoa um pouco mais detalhista sobre alguns fatos, realizei nesse condomínio. Isso muito antes de vocês chegarem aqui, tá? Eu morava no Ecopleno 1 e quando eu estava lá, né, vivenciei morar num condomínio, então decidi adquirir um imóvel em um condomínio. Então, esse aqui era o que estava disponível. Conversei com a corretora e tal, e comecei a analisar o condomínio. No caso, esse que estava disponível. O que foi que eu fiz? Morando no Ecopleno 1, período de chuva, pegava o meu cachorrinho, né? Nessa época eu tinha um cachorrinho, e eu faço caminhada. Acho que boa parte dos condomínios sabem, né? Eu caminho bastante. E fui andar em torno do condomínio que estava sendo construído. Eu andei em período de sol, não foi só uma vez, e também andei em período de chuva. Andei na chuva, isso, exato. Eu saí na chuva e fui correr na chuva, exato. As chuvas para cá são intensas e não sei se vocês observaram, mas aqui a área em que o nosso condomínio é construído é uma lagoa, tá? A gente é cercado, as águas que estão em nosso torno passam por debaixo do nosso condomínio, tá bom? E fique claro. Ah, não, mas eu não acredito. Vai dar uma voltinha lá na rua do lado que passa aqui do nosso condomínio e verifique quantos bueiros que tem lá, que sai, né, do sentido do barreiro, no sentido baixo, para baixo do nosso condomínio. São bueiros que passam por baixo do nosso condomínio, tá bom? Então, nessa época em que eu estava fazendo essa caminhada e tal, dando uma vistoria, olhando como é que ia ficar, eu dei uma bisoiada, né, lá na parte que o muro é baixo, ali perto de onde tem o Poço da Caíma, né, fica aqui já do lado dessa rua, do lado da Essência. Enfim, então bem abisoiado e tal, eu cheguei a ver as ruas sem asfalto. Então, esse que vos fala fez esse trajeto para chegar até aqui e escolher essa unidade. Mas o que presenciei também nessa época foi um volume muito grande de água que se acumula em torno do condomínio, Ecopleno 3. Ah não, Emael, ainda está muito distante. Vamos lá. Para quem não se lembra, já teve uma inundação aqui, tá bom? Já teve um condômino, né, que recorreu para tentar pegar o seguro obrigatório e não conseguiu. Enfim, isso não é o mais relevante. O mais relevante aqui, ao passo que eu lhe informo, lhe trago que eu já presenciei um volume muito grande de água aqui
e nessa época não tinha nenhuma pretensão ali do ecopleno quarto, estar todo terraplanado, tá bom? Que, como vocês sabem, né, a terraplanagem, ela vai planando e tampando certos, né, lugares onde alagavam. E aí os córregos, né, vão ficando acumuladamente, né, volumosos de água em certos períodos. É o que acontece em Imperatriz, né? Cidade com crescimento desordenado, por isso que alaga. Então, aqui a gente tem um risco potencial e evidenciado, porque já aconteceu de algumas ruas aqui do fundo, as finais, já acumularem água, que retornou, porque o nosso esgoto desce para esses córregos, né? E a água retornou. Olha só, o que é que isso nos diz? O risco para nós que moramos aqui no Ecoplano 3, principalmente quem mora aqui no fundo, ele é potencial, ele não é mínimo, ele é potencial. E como todos podem observar, eu tenho que falar dessa parte, porque esse fundo reserva é justamente para isso. Já pensou? Caiu o muro, terminou, acabou a garantia de 5 anos. E aí, não tem um saldo suficiente na conta corrente para poder arcar com despesas extraordinárias. E aí? O fundo reserva é justamente para isso, para essas situações extraordinárias. Caiu o muro, que nem já caiu, do lado da área de lazer, e estamos lá. Assinou a garantia da dimensão, certo? Vamos aqui. Cai o muro, não tem mais garantia. Foi um desastre natural, pode acontecer. E isso já foi ressaltado em assembleia pelo ex-síndico sobre esse muro lateral aqui do lado, que há um risco dele cair. Vamos lá. Não vou ficar... Porque assim, tem tantos insights quando eu estou tentando explicar isso, que para mim, criar uma linha de raciocínio bem mais limpa, bem mais, vamos dizer assim, menos poluída, eu fico assim, ansioso para não... tipo assim, para externar todas essas comprovações, gente. A gente está vivendo num condomínio onde a gente tem área de risco. Isso é evidente, isso já foi externado em assembleia pelo ex-síndico, né, que tem um muro lateral, corre o risco de cair, e que já entrou com... Parece que comentou que tinha entrado com um processo com alguma coisa, né, em relação a esse condomínio. Ah, tá, a construtora fez um reparo na época, né, passou cimento para colar uma rachadura. Enfim, a galera que está mais próxima deve saber disso, né, que esse muro lateral aqui, gente, é esse muro que faz da rua principal vir até o fundo, tá? Você pode andar nele que você vai ver que ele está descolando da calçada. Isso não sou eu que estou criando da cabeça, não, tá? Então, isso são fatores de evidência de que o fundo reserva, existindo, o condomínio tem um poder de compra, assim dizendo, poder de bancar. Caiu o muro, não tem garantia. O que o condomínio pode fazer? Vai lá, ele caiu, tá de noite, olha só, tá aberto. O que faz? Possivelmente vai contratar, né, pessoas para ficar vigiando enquanto está sendo feita a construção. Entendeste? E possivelmente vai ser uma construção que vai extrapolar o que manda no nosso regimento, né? Possivelmente vai ser construção noturna, de dia e de noite, para poder construir, né, e economizar no vigilante, que poderá ficar naquele buraco, naquela área ali do muro, dependendo do tamanho do rasgo que fique nesse muro. Então, gente, esse fundo reserva é muito importante, principalmente para a nossa situação condominial, em que a gente vive na área de risco. Já foi ressaltado, né, que temos muro, né, frágil, e esse muro frágil fica numa área de córrego, tá? Para quem não sabe, é uma área de córrego. O nosso esgoto desce para lá, acumula muita água. O esgoto que eu falo, gente, é água fluvial, a água da chuva. Não é o esgoto do cocô, não, tá? Enfim. Gente, eu acho que já estou saturado aqui. O fundo reserva, ele é necessário e obrigatório por lei. Você, cidadão, pai de família, mãe de família e tal, é essencial ter um fundo de reserva para você viver uma vida mais tranquila. Tranquila que lhe forneça segurança. Isso, se você for fazer algum curso de educação financeira com alguma pessoa aí, sei lá, ou então ver os vídeos de algum influencer, Natália Cury, o primo rico, o primo pobre, né? Você vai ver que isso, para eles, é lei.
fundo reserva de emergência, tá? E o cálculo que eles usam para fazer o fundo de emergência deles, das pessoas, se é pessoa física, né, família e tal, é 6 vezes a despesa mensal sua, para te dar uma segurança, de 6 a 12 meses. Enfim. Então, nós temos esse contexto, onde o fundo reserva tem uma utilidade sim, e além de ter uma utilidade, ele tem um benefício para o condomínio, que é botar o dinheiro para trabalhar para o condomínio.